Nobre deputado Sadi Noel, que preside os trabalhos desta sessão, senhoras deputadas presentes, senhores deputados presentes, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria, aqueles que nos assistem pela TV Alerj e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Ontem, com a reunião que teve aqui na casa, Colégio de Líderes, com o secretário de Segurança Pública, o comandante da Polícia Militar e também o chefe da Casa da Polícia Civil, e hoje os pronunciamentos de quem me antecederam aqui nesta tribuna, uma conclusão a gente já pode tirar, nobre deputado Paulo Ramos. Estamos vivendo um momento caracterizado pela incerteza social, pela insegurança jurídica e pela incerteza econômica. Injustiça social, insegurança jurídica e incerteza econômica. Este quadro, realmente, ele não está, de forma alguma, sendo objeto de preocupações. E não só preocupações, preocupações e ações concretas voltadas para a solução dos problemas, consequência exatamente deste quadro que eu falei. É lamentável. E eu acho que ontem mesmo eu falei, quer dizer, querer resolver as políticas ou trabalhar as políticas públicas do Estado do Rio de Janeiro de forma segmentada não vai se chegar a resultado algum. Ou se faz uma conversa entre as várias políticas públicas do Estado do Rio de Janeiro, a política de segurança tem que conversar com a política da educação, que por sua vez tem que conversar com a política de saúde, que por sua vez tem que conversar com a política de transporte, com a política, se fala tanto em mobilidade urbana, tem que conversar com a política de habitação, tem que conversar com a política de segurança pública, ou seja, se essas políticas públicas não conversam entre si, nós não vamos de forma alguma encontrar a saída que merece, que está sendo esperada há muito tempo pela população do Estado do Rio de Janeiro. Essa aqui é a verdade. Então, há realmente um verdadeiro imbróglio. E interessante, você não consegue identificar de forma alguma uma atitude sequer do governo do Estado onde diga ali está instalado exatamente o núcleo para compreender os problemas, tentar construir propostas de saída desses problemas e colocá-los em práticas exatamente essas propostas. Então, como nós não podemos de forma alguma identificar isto, então fica difícil você dizer que está se trabalhando, por exemplo, no rumo de querer solução de alguma coisa. Essas medidas que estão acontecendo são medidas pontuais, e além de pontuais, paliativas. Então, não tem como objetivo exatamente buscar ir fundo no problema, arrancar exatamente as informações necessárias e suficientes para você começar a trabalhar a solução desses problemas. Essa aqui é a verdade. Esse aqui é o grande problema. E você ficar sacrificando, que isto daí é o que a gente está vendo até agora, o resultado de tudo isso, sacrificando o servidor público, sacrificando o trabalhador da cidade do Rio de Janeiro, sacrificando aquele povo, que é o povo responsável, inclusive, pela construção da riqueza desse Estado, mas que sempre foi esquecido, sempre foi menosprezado e sempre foi deixado de lado pelo poder público. Este povo está e continua sendo, de forma perversa e desumana, objeto dessa política errada
dessa política descomprometida, dessa política que não demonstra quem está conduzindo a menor sensibilidade social. De maneira que é complicado, eu acho que nós devemos tratar isto daí, levando em consideração tudo isto. Nós não podemos aqui estar discutindo, também repetindo o erro de forma segmentada. É claro que as comissões permanentes desta casa, ao promover audiências públicas, está cumprindo uma das suas funções que eu considero mais importantes aqui, além daquela função de você fazer leis, produzir legislações e da função de você fiscalizar as ações do Executivo. Mas logo depois vem, quer dizer, essa interlocução que é feita entre o Legislativo Estadual e a sociedade do Estado do Rio de Janeiro, ela está sendo feita pelas comissões permanentes através das oitivas que são adquiridas nas audiências públicas promovidas por essas comissões. Então, o que está faltando também aqui na casa, de repente, ser organizado alguma coisa onde você começa a ver e trabalhar as decisões finais dessas audiências públicas e vamos ver o que poderá se extrair daí em termos de informações e elementos e dados que nos dê a condição e capacidade de contribuir de forma efetiva com propostas concretas exatamente para a saída da crise que vive o Estado do Rio de Janeiro. Este é o caminho que eu acho correto, porque a partir daí automaticamente nós vamos apontar a necessidade de se fazer um diagnóstico, daí nós vamos apontar exatamente a necessidade de existir um planejamento e daí nós vamos apontar exatamente as várias saídas que possam existir como uma contribuição a ser trabalhada pelo Executivo do Estado do Rio de Janeiro. E sim, aí nós estamos dando exatamente aquela resposta que a sociedade lá fora está querendo. Eram essas considerações.